Shiro Kunihira desceu do navio e entregou seus documentos à autoridade na alfândega. O homem fez algumas perguntas básicas e o Shiro começou a chorar. Ele pensou consigo mesmo enquanto as lágrimas desciam seu rosto. Puxa, faz 13 anos que estudo inglês e ainda hoje não consigo entender o que as pessoas estão falando. Essa é a mesma dificuldade que vemos muitos alunos de inglês enfrentarem aqui no Brasil. Passo 5, 6, 7 anos estudando, fazendo um curso de inglês, decorando regras gramaticais, aprendendo a traduzir, porém não têm fluência e não conseguem se expressar e entender o que as outras pessoas estão dizendo. Você sabia que apenas 4% das pessoas que iniciam o curso de inglês chegam ao ponto de realmente conseguir se comunicar? Isso mesmo, 4%. Isso quer dizer que 96% acabam desistindo. Mas não se preocupe, nos próximos 20 minutos vou te contar como é que o Shiro ajudou a desenvolver um método em que 80% dos alunos alcançaram o seu objetivo. De 4% a 80%. Isso quer dizer 20 vezes mais chances de alcançar o seu objetivo. Okay? Então vou responder algumas das perguntas mais comuns que os alunos de inglês me fazem e também te dar 4 dicas de como alcançar o seu objetivo de aprender inglês. Okay? So let's go ahead and get started. Então, logo que cheguei aqui no Brasil, as pessoas me pediram para dar aulas de inglês. Comecei a ensinar num curso e logo me senti muito frustrado, porque ensinávamos muita gramática. Você já deve conhecer o verbo to be, todo aquele processo todo que frustra a maioria dos alunos. Depois ensinávamos o aluno a ler e escrever e no final, depois de 5, 6, 7 anos, a chegar a nível de conversação, as famosas aulas de conversação. Quando, na verdade, uma criança pequena aprende da forma totalmente ao contrário. Uma criança pequena, o pai não senta com o filho e diz: olha, meu filho, é assim que você conjuga o verbo correr. Eu corro, você corre, nós corremos, etc. Não. A criança vai ouvindo, aprende a falar, depois vai para a escola aprender a ler e escrever, e depois disso é quando vai estudar as regras gramaticais. Ou seja, o processo é totalmente invertido entre a forma que uma criança aprende sua língua materna e a forma que inglês é ensinado na escola. Então eu estava frustrado e eu pensei, nossa, se eu como professor estou frustrado, imagine como é que os alunos devem se sentir. Então no final do primeiro semestre, já pedi logo as contas, pensei, não, ensinar inglês é difícil demais, não quero mais fazer isso, e passei um tempo viajando. Quando voltei para a cidade, me pediram para substituir um professor em outro curso, e foi lá, achei muito interessante, porque o processo era invertido, seguia a forma natural, que uma criança aprende a falar sua língua materna, e vi que os alunos estavam obtendo bons resultados. Ou seja, o curso começava pela conversação, e no final os alunos estudavam a gramática. Então, gostei do método, gostei do curso, passei mais um tempo na escola, só que logo depois fechou e o dono foi embora. Então, montamos algumas turmas e começamos a dar aulas por conta. E foi muito interessante, fomos testando vários métodos para ver o que funcionava, o que não funcionava, porque pensei, não, talvez não é inglês em si que é tão difícil. Talvez é apenas a forma que a língua é ensinada. Porque realmente, se você for analisar, inglês não é tão difícil. Em português temos que conjugar todos os verbos. Por exemplo, eu vou, ele vai, nós vamos, eles vão. Dizem que tem em torno de 63 ou 69 formas de conjugar os verbos. Em inglês é bem simples. O verbo ir é go. I go, you go, we go, they go. É tipo eu vai, ele vai, nós vai, todo mundo vai, né? Não importa quem vai, mas de qualquer jeito a gente vai. Então, observando essas coisas, fiquei mais interessado em ensinar inglês. Outra coisa que observei era quando
conversava com as pessoas que estavam estudando, era a dificuldade que tinha na hora de conversar. Conseguiam traduzir textos, entendiam muito da gramática, mas não tinham fluência. Ou seja, por exemplo, conheci muitos médicos, técnicos de informática que conseguiam ler manuais inteiros e entender tudo. Porém, na hora de falar com essas pessoas, quando eu falava alguma coisa em inglês, a pessoa tinha que parar para ouvir o que eu falava, traduzir tudo na cabeça, para poder entender, que já atrapalhava a questão da fluência, para depois pensar na resposta e traduzir de volta, e também tentar lembrar todas as regras gramaticais para formar a frase corretamente. Ou seja, não conseguiam pensar em inglês, que era outra dificuldade. E se você for pensar também, até na língua portuguesa, você geralmente não sabe todas as regras gramaticais. Você fala simplesmente por causa do uso, porque você sabe como falar. Um exemplo prático. Vamos supor que eu acabei de chegar aqui no Brasil, não sei falar nada de português, você é meu professor e eu te pergunto qual a diferença entre as preposições por e para. Pense sobre isso um momento. Aí eu te faço essa pergunta e você tente me explicar agora qual a diferença entre essas preposições por e para. Você provavelmente pensou em alguns exemplos. Eu mandei a carta por ele, eu mandei a carta para ele. Mas você provavelmente não sabe as regras gramaticais. E se não soube, não se preocupe. Já fiz essa pergunta para centenas, se não milhares de pessoas. Todos os alunos que eu tenho usam esse exemplo e até hoje ninguém nunca conseguiu explicar as regras direitinho. Porém, na hora de falar, você fala corretamente. Então, mesmo sem saber as regras gramaticais, mas na hora de falar, você sabe falar português corretamente. Então, por que tentar decorar as regras gramaticais em inglês se não é assim que você fala português? Entendeu? Então, será que não é por causa dessas coisas que apenas 4% dos alunos alcançam o seu objetivo de falar inglês fluentemente? Pense sobre o número de pessoas que você conhece pessoalmente que estão estudando ou já estudaram inglês. Agora, pense sobre o tanto de pessoas que você conhece pessoalmente que realmente conseguem falar inglês fluentemente. Muito pouco, né? Então, eu quero te falar agora como você pode melhorar as suas chances de aprender inglês. Lembre do Shiro, nós falamos, em vez de 4%, 80% dos alunos deles conseguiram alcançar o seu objetivo. Então, vamos lá. Primeira dica que eu vou te dar é a forma que você ensina inglês. Nesses últimos anos de ensinar inglês, de testar métodos, um dos métodos mais interessantes que descobrimos foi o TPR, que significa Total Physical Response, e foi desenvolvido pelo James Asher, um psicólogo que era o professor do Shiro Kunihira, e trabalharam junto ao desenvolver esse método. O Shiro Kunihira estava indo para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação na Universidade de San Jose, em Califórnia, onde o James Asher seria o professor dele. Como o James Asher era psicólogo, eles estavam analisando a forma que o cérebro humano funciona no aprendizado de novas informações, especificamente novas línguas, matemática, coisas desse tipo. Eles sabiam que o cérebro humano era dividido em dois lados. O lado direito é criativo, nesse lado a gente pensa com imagens, o lado esquerdo é analítico e nesse lado a gente pensa com palavras. A maioria das pessoas aprendem do lado direito do cérebro, enquanto a maioria dos cursos ensinam através do lado esquerdo, ou seja, o professor fala palavras, o aluno lê um texto, mais palavras. Então, para o aluno aprender alguma coisa, ele tinha que fazer uma transferência de informações de um lado do cérebro para o outro, que o James Asher chamava de brain switch, ou seja, uma troca de informações de um lado do cérebro para o outro. Na época, eles estavam pesquisando sobre a epilepsia.
A epilepsia, como você já sabe, geralmente fica localizado em um lado do cérebro. Só que às vezes começa a espalhar e atinge os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, que é quando a pessoa sofre uma crise de epilepsia. Então a teoria, nessa época, por volta dos anos 60, era que se dava para separar os dois hemisférios do cérebro, a pessoa ia ser curada porque a epilepsia não conseguiria passar de um lado para o outro. Eles fizeram muitos testes, experiências em macacos, ratos, outros animais e obtiveram bons resultados. Só que ficaram com receio de fazer isso em humanos. Até que tinha um garoto de 15 anos que estava correndo risco de vida. Então fizeram a cirurgia e, como esperado, ele foi aparentemente curado. Só que aí, como cientistas gostam de fazer, né, continuaram a fazer várias pesquisas e experiências com esse garoto. Uma das coisas que fizeram foi colocar uma tela em frente do garoto, com dois lados. E para os nossos exemplos, esses são os olhos do garoto. Agora, antes da gente continuar, uma coisa que você provavelmente já sabe, mas só para esclarecer, é que o corpo humano é investido com o cérebro, ok? O lado direito do corpo humano é controlado pelo lado esquerdo do cérebro e vice-versa. Então, o que aconteceu? Os cientistas colocaram objetos na tela, figuras, imagens, e pediu para o garoto o que é que ele estava vendo. Então, colocaram aí, do lado direito da tela, uma figura, vamos supor um quadrado. E perguntaram, o que foi que você viu? E o garoto disse, eu vi um quadrado. Aí jogaram outra figura no outro lado da tela, vamos supor um círculo, e perguntaram para o garoto o que foi que você viu. E ele disse, não vi nada. E acharam muito estranho. Tudo que mostravam do lado direito da tela, no olho direito do garoto, o garoto dizia o que ele estava vendo. Porém, do outro lado, do lado esquerdo, quando ele estava olhando com o olho esquerdo, o garoto dizia que não via nada. Então deduziram logicamente que devido à cirurgia o garoto tinha ficado cego nesse olho. Só que aí colocaram 4 figuras em frente do garoto do lado, em que uma dessas figuras era o mesmo que estava na tela. E aí perguntaram para o garoto, o que foi que você viu? No olho esquerdo, e como sempre o garoto disse, não vi nada. Disseram então, aponte para a figura que você viu. E ele apontava direitinho para o círculo. E aí ficaram encabulados, fizeram isso toda vez, ele dizia que não via nada, mas quando pediram para ele apontar para a figura, ele acertava em cheio. E aí ficaram encabulados, como é que ele disse que não vê nada, mas toda vez que ele aponta para a figura, ele acerta? E ficaram sem entender até que colocaram a figura de um boxeador na tela. Aí perguntaram para o garoto, o que foi que você viu? E ele disse, não vi nada. Disseram, então faça aquilo que você viu. O garoto levantou, tomou a posição de um boxeador, e aí perguntaram, o que foi que você viu? Ele disse, eu vi um boxeador. E foi aí que começaram a entender o que estava acontecendo. Quando o garoto via com o olho direito, no lado esquerdo do cérebro, que pensa com palavras, ele conseguia associar aquela palavra com a figura. Porém, quando ele via o objeto do lado esquerdo da tela, no olho esquerdo, que pensa no lado direito do cérebro, ele não conseguia associar a palavra com aquela figura, porque o cérebro dele tinha sido separado. Porém, ele conseguia associar a figura com a figura, porque nesse lado do cérebro pensa com imagens e figuras. Então eles descobriram isso, ficaram muito interessados em como aplicar isso ao aprendizado de novos idiomas, de aprender matemática e coisas desse tipo. Então James Asher e o Shiro Kunihira, como todo mundo lá nos Estados Unidos, em Califórnia, já falavam inglês, começaram a ensinar japonês. James Asher pedia para o Shiro Kunihira ensinar algumas palavras em japonês e pedir para os alunos fazerem aquilo que ele estava dizendo. Palavras como walk,
né, caminhar, jump, pular, throw, jogar, etc. Só que tudo em japonês. E foi muito interessante porque eles perceberam que os alunos estavam assimilando a língua, ou seja, o aluno não precisava traduzir aquilo que ele estava ouvindo. Por quê? Se eu falo para o aluno, por exemplo, jump, né? O aluno pensa, jump é pular. Aí vem aquela imagem na cabeça dele de alguém pulando. Ou se eu falo pen é caneta, aí ele pensa, pen, caneta, vem a figura de uma caneta, né? Agora, quando o aluno consegue associar a palavra diretamente com a figura, ou seja, começa a pensar diretamente em inglês, não precisa mais ter aquela tradução. Porque se eu falo para o aluno point to the light, e eu estou apontando para a luz, eu não estou falando em português ou na língua materna do aluno. Estou apenas falando em inglês e o aluno começa a associar as palavras que eu estou dizendo com aquilo que ele está vendo. Ou seja, ele começa a assimilar a língua em vez de memorizar e traduzir, que é que facilita muito o seu aprendizado. A diferença entre assimilar e memorizar é o seguinte: você sabe quando você estuda para fazer uma prova, você estuda, faz a prova e aí o que acontece? Você esquece aquilo que você estudou. 2 semanas depois, você não lembra mais da maioria daquelas informações que você estudou para a prova. Agora, assimilar, associar as coisas é como aprender a andar de bicicleta. Okay? Você pega uma bicicleta, você aprende a andar de bicicleta, depois você pode comprar carro, moto, passar 6 meses andando de carro ou moto. Mas no dia que você quer pegar a bicicleta e andar de novo, você não esquece como andar de bicicleta, porque você aprende fazendo. Que era a mesma coisa que o Shiro Kunihira e James Asher estavam fazendo com os alunos. Então, evitando a necessidade da tradução e de decorar as palavras e as regras gramaticais, fizeram muitas pesquisas e em torno de 80% dos alunos, as pessoas que eles estavam ensinando, alcançaram o seu objetivo de comunicar na língua. Fizeram muitas pesquisas patrocinadas pelo governo americano, o US Naval Research Office, e foi muito interessante as coisas que eles descobriram. Hoje em dia, nos Estados Unidos e Japão, em muitos lugares do mundo, o TPR é muito utilizado. Tem um site na internet, um grupo de professores que participam, tem em torno de 5.000 professores que estão utilizando essas técnicas. E são muito interessantes porque força o aluno a começar a pensar em inglês, em vez de simplesmente decorar regras gramaticais ou conjugações de verbos, ok? Então essa é a primeira dica. Você vai ver logo em breve a estudar de uma forma correta, junto com o seu cérebro, a forma que você aprende a sua língua materna, ou seja, uma forma natural de estudar. Então vamos falar agora sobre a segunda dica, que é em relação às palavras que você aprende. Deixa-me te fazer primeiro uma pergunta. Você sabe quantas palavras existem em inglês? Chuta aí. Ok? Dependendo de com quem você conversar, dizem que tem entre 550 mil a 1.060.000. Que a diferença aqui é porque tem aquelas palavras como os phrasal verbs, você tem um verbo como get e uma preposição como up, 2 palavras diferentes, e você junta as 2 palavras e já cria uma terceira palavra, com terceiro significado, ou seja, aquelas são 2 palavras ou 3. Então, dependendo da forma que as palavras são contadas, tem essa variação. Vamos supor, para o nosso exemplo, que temos apenas 550 mil palavras. Alright? Foi feita uma pesquisa pelo Brown's University que foi muito interessante. Pegaram um monte de textos, de revistas, livros, jornais, etc. Jogaram tudo no computador e foram analisar a frequência com que cada palavra era utilizada. A palavra mais comum em inglês é a palavra the, que significa o ou a.
Alright? Então a gente usa praticamente todas as frases, a cadeira, a mesa, etc. 7,5% daquele texto era composto apenas da palavra da. 2,5% daqueles textos eram compostos da palavra of, que é de. Okay? Então você vê apenas essas duas palavras já comporam em torno de 10% desses textos. Aí eles descobriram que as 100 palavras mais comuns em inglês comporam em torno de 50% dos textos, as 300 palavras mais comuns em torno de 65% e as 1000 palavras em torno de 80%. Okay? Então a dica aqui é o seguinte, se você aprender primeiro as 1000 palavras mais comuns, você vai entender uma boa parte daquilo que você está lendo, daquilo que você está ouvindo. E as outras 549 mil palavras você pode deixar para depois. Então foque primeiro as palavras mais comuns em inglês. A terceira dica já corresponde a uma pergunta bastante comum que eu recebo. David, em quanto tempo eu vou estar falando inglês? Right? Segundo os linguistas, para você chegar ao nível de conversação básico, falar sobre trabalho, escola, viagens, coisas do dia a dia nesse sentido, demora em torno de 240 horas de contato com a língua. Então, em relação a você e o seu tempo de aprendizado, varia muito. Ou seja, se tem o Joãozinho que estuda apenas 15 minutos por dia e a Maria que estuda 8 horas por dia, quem é que vai aprender mais rapidamente? Logicamente, a Maria, né? Porque ela está estudando mais tempo por dia, a intensidade dela é maior. Então, se você estuda 15 minutos por dia, vai demorar mais do que se você for estudar 8 horas por dia. Mas aí você tem uma média, que é 240 horas. Estudando num curso normal, com carga horária de 2 horas por semana, 80 horas durante o ano, vai demorar em torno de 3 anos para você alcançar o seu objetivo. Então, se você for estudar na escola 2 vezes por semana, em casa 2 vezes por semana, você já pode diminuir o seu tempo pela metade. Já tivemos alunos que começaram do zero e conseguiram falar com nativos em apenas 10 meses, ok? Mas eram alunos esforçados, estudavam, praticaram bastante. Então a dica é o seguinte, tudo que você puder fazer para estudar e praticar aquilo que você está aprendendo vai te ajudar a alcançar o seu objetivo mais rapidamente. Então, se você puder assistir filmes em inglês, ouvir música em inglês, conversar com seus amigos em inglês, etc., tudo isso vai te ajudar a alcançar o seu objetivo mais rapidamente. Ok? E a quarta e última dica aqui, que corresponde com uma pergunta bastante comum, é de que material deveríamos utilizar? Ou também, cadê os livros e CDs? Porque geralmente você faz um curso de inglês e está acostumado de comprar aquela pilha de livros e CDs, estudar muito, né? Se preparar para estudar muito pelo menos, e não deixar os livros lá na prateleira colecionando poeira, né? Mas é interessante porque, na verdade, o inglês não pode ficar apenas no livro, tem que estar onde? Na sua cabeça. E logo depois que começamos a ensinar e testar esses métodos e fazer essas experiências, descobrimos que os livros e CDs atrapalhavam inicialmente mais do que ajudavam. Deixa-me te explicar. Como vimos inicialmente, inglês é simples na questão da gramática, como vimos com o verbo go, né? Porém, não é tão fácil na hora da leitura. Por exemplo, temos a palavra B-O-W, que tem duas pronúncias, ok? Bow e bow. E aí temos outra palavra, escrito diferente, B-O-G-H, que tem a mesma pronúncia do que a outra. Em cima, bow, e aqui embaixo também bow. Então, como saber pronunciar as palavras corretamente? Duas palavras escritas diferentes, tem a pronúncia igual. Aí temos palavras escritas iguais, todas com O-G-H, porém tem pronúncias diferentes. A primeira, bow, a segunda, though, e a terceira, cough, já tem som de F. Então, o aluno que está
aprendendo inglês já quer pronunciar as palavras do jeito que fala português. Ou seja, baúgue, daúgue, caúgue, né? E acaba aprendendo a pronunciar as palavras erradas, acabam aprendendo a falar com sotaque errado, pronúncia errada, e isso acaba atrapalhando o resto dos seus estudos e dificultando a sua pronúncia. Alright? Então, o que percebemos inicialmente? Primeiro, é melhor ensinar a pronúncia das palavras, utilizando TPR, você vai vendo os objetos e figuras, e depois, quando você vê a palavra escrita, você já sabe pronunciá-la. Então, nosso objetivo nesse primeiro módulo, nesses primeiros 40 horas na sala de aula, é de te ensinar essas 1000 palavras de uma forma simples e natural, utilizando os princípios do TPR, ensinando para os dois lados do seu cérebro ao mesmo tempo, para que você possa começar a compreender, identificar e usar essas palavras. Agora, isso não quer dizer que você vai sair no final desse primeiro módulo provavelmente já falando muito inglês, ok? Porque lembre que vai demorar em torno de 240 horas de contato com a língua. Mas nesses primeiros 40 horas é te ajudar a alcançar esses 3 objetivos. Compreender, identificar e já começar a utilizar. Deixa eu me explicar a palavra identificar, um exemplo de um dos nossos alunos agora recentemente. Na segunda aula ensinamos a palavra quickly, que significa rapidamente. Então, na sala de aula, aprendeu essa palavra, ele disse que foi para casa, ligou a Sky, colocou no canal lá que estava passando o Spider-Man 2. Muito bom, ele estava praticando aquilo que ele estava aprendendo. Colocou lá, disse que o Spider-Man estava lá, o Peter Parker, segurando um ônibus cheio de crianças de um lado e a Mary Jane do outro. E o Duende Verde estava vindo na sua direção e alguém gritou, quickly, quickly! E esse aluno disse que ele pulou, ficou de pé e começou a pular, ficou tão feliz, porque ele disse, eu acabei de aprender essa palavra e já conseguiu identificar no filme, que é a maior dificuldade que a maioria dos alunos tem. Lembra? Conseguem aprender as regras gramaticais, conseguem traduzir textos, mas na hora de falar não conseguem ouvir aquilo que as pessoas estão dizendo e nem conseguem utilizar. Que na verdade é a primeira habilidade que uma criança desenvolve, de entender o que as pessoas estão dizendo. Então é a mesma coisa que você vai fazer agora na sala de aula. Já falei bastante explicando aqui a parte teórica, que é importante porque muitas vezes começamos a primeira aula e os alunos no final da aula acham bem legal, né? Mas aí perguntei, e aí professor, quando é que nós vamos começar a estudar, né? Então não se preocupe, você vai estar se divertindo, brincando, mas ao mesmo tempo aprendendo, ok? Então eu expliquei tudo isso na parte teórica, espero que você entendeu. Se tem alguma pergunta, pode perguntar para o seu professor. E agora eu vou dizer tchau e você vai ver isso funcionar na prática enquanto você comece a aprender inglês, ok? So you'll have a great day. God bless you. Bye bye.